Graça e paz, amados, que Deus possa abençoar a sua vida. Aqui é o seu irmão em Cristo, Antônio Marcos, e estou passando por aqui para deixar mais uma palavra de meditação ao seu coração, né? Lembrando que nós aqui não trazemos palavras aprofundadas teologicamente, mas trazemos aqui simples meditações para que você possa, né, juntamente conosco, aproveitar aí um pouquinho dos versículos bíblicos e também ter uma edificação pela palavra. Então nós não vamos aprofundar no conceito do texto a qual nós estamos lendo, mas vamos trazer aqui de forma mínima possível algo de Deus dentro dessa palavra para a tua vida, tá bom? Então vamos lá, vamos ler o texto de hoje. Hoje nós vamos ler aqui em Gálatas capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo de número 25. Então se você puder, abra a tua Bíblia, aonde você estiver, e vamos meditar no que diz a palavra do Senhor aos nossos corações. Olha o que diz a Bíblia. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Amém? Olha que palavra linda, que palavra maravilhosa é essa. A Bíblia aqui vai descrever, irmãos, um cenário de batalha, um cenário de guerra, uma guerra espiritual que todo homem, toda mulher que é alcançada por Cristo, ele vive. Toda pessoa que uma vez reconheceu Jesus como Salvador da sua alma e ali buscou perdão dos seus pecados e se entregou a Cristo, essa pessoa vive esse conflito. A Bíblia, quando relata, e a Bíblia vai relatar em vários versículos, eu quero citar alguns aqui, esse confronto, e ela fala de carne. A Bíblia está dizendo a carne aqui no sentido de aquele velho eu, aquele homem interior que outrora vivia segundo o desejo do mundo. Então, quando a Bíblia está falando aqui de uma guerra de carne, a Bíblia está falando a carne aqui, ela está falando do velho eu, o velho homem, a velha mulher, pecaminoso, aquele que vivia segundo a vida dissoluta que o mundo assim o impunha. Então, nós antes de aceitarmos a Cristo, nós tínhamos uma vida de pecado em pecado. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós aceitamos a Cristo, esse velho eu foi sucumbido. Esse homem interior, esse homem de natureza pecaminosa, ele foi ali, vamos dizer, de certa forma, enjaulado. Por quê? Porque nós recebemos uma transformação. E aquele velho homem deixou de atuar como principal papel na nossa vida. Agora nós temos uma pessoa transformada. Agora você é uma pessoa regenerada pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus entrou na tua vida, te modificou e te transformou numa nova natureza, um novo ser. Você teve uma renovação de mente, uma renovação de vida. É como nós temos um exemplo bem claro daquele homem gadareno, a qual Cristo foi lá em Gadara e visitou ele. Ele vivia outrora dominado por
influências malignas, por demônios, por legiões. E aquele homem vivia uma vida dissoluta, ninguém o controlava. Ele vivia segundo as vontades malignas que eram impostas a ele. Mas quando Cristo chegou, Cristo transformou ao ponto das pessoas, quando verem, se admirarem. Mas não é este que outrora vivia de uma maneira totalmente a qual não era para que o homem vivesse. Esse não era aquele homem que era totalmente descontrolado, que andava nu pelos túmulos, que andava muitas vezes se cortando. Agora ele está em sã consciência, agora ele está mudado, ele está vestido, ele está bem postado, diferente. Ou seja, ele foi alcançado por Jesus e foi mudado, transformado. E quando nós somos mudados por Jesus, transformados por Jesus, nós começamos a viver um conflito. Porque aquele velho homem, ele não quer morrer, ele quer ressuscitar na nossa vida. Ele quer tomar o controle novamente. Ele quer que nós venhamos se afastar de Deus. Ele quer que nós venhamos fugir da presença de Deus. Então essa carne que a Bíblia está dizendo da velha natureza pecaminosa que existe em toda a humanidade. Então essa natureza sempre vai querer nos levar para longe de Deus, nos afastar de Deus. E a Bíblia nos mostra que se existe uma coisa que pode separar o homem de Deus, é essa natureza pecaminosa, é o pecado. A única coisa que separa nós da presença do Senhor é o pecado. Paulo ele vai nos mostrar lá em Romanos capítulo 8, muitas coisas que não podem nos separar de Deus. E ele vai falar lá de fome, ele vai falar lá de, muitas vezes, anjos, de morte, de vida, de altura, de profundidade. Ele vai falar da espada, ele vai falar de muitas coisas que não pode separar o homem de Deus. Mas se tem uma coisa que pode me separar e te separar de Deus, se chama natureza pecaminosa, o pecado. É por isso que dentro das obras da carne aqui nós vamos encontrar dois itens voltados à vida espiritual, exclusivamente à vida espiritual do homem e da mulher, que é a feitiçaria e a idolatria. Você vai ver que isso são obras que são colocadas aqui, obras da carne, obras da velha natureza pecaminosa. Então essa velha natureza pecaminosa, tudo que ela quer nos afastar de Deus. Ela vai ter duas coisas aqui, dois itens voltados à vida espiritual nossa. E são coisas que Deus odeia, que é a idolatria e a feitiçaria. Então assim, você observa que essa velha natureza, tudo que ela quer é te afastar de Deus. É te afastar do Senhor, é nos afastar da presença de Deus. Você pode olhar que tem muitas pessoas, e a gente conhece muitas pessoas que outrora eram cristãos fervorosos e que se afastaram de Deus e que hoje vivem uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, praticando coisas que às vezes é abomináveis diante do Senhor. E às vezes essas pessoas praticam tais coisas e até elas mesmas não entendem o porquê que estão vivendo aquilo, mas são simplesmente dominadas pela natureza ou pelo desejo da sua carne. Porque o espírito que outrora habitava nelas, quando elas se afastaram de Deus, as deixaram, né? E somente quando se arrependerem verdadeiramente e buscarem a Deus novamente, que serão transformadas e mudadas novamente. E terão ali o Espírito habitando nelas. Mas o que eu quero que você entenda aqui, o que eu quero que você compreenda com esta palavra que eu estou trazendo até você, é que nós que estamos na presença do Senhor, talvez você que está me assistindo, você ainda não esteja, e se não estiver, eu te aconselho, corra para a presença de Deus, porque a salvação é de graça, mas nós sabemos que há um momento que essa porta da graça irá se fechar e que Jesus vem nos buscar. E quando essa porta da graça se fechar, não vai haver mais oportunidade de salvação para o homem aqui na terra. Mas então, enquanto você tem essa oportunidade, corra para a presença do Senhor. E você que está na presença de Deus, que está vivendo essa batalha
Batalha esta épica, espiritual, onde às vezes você é colocado em situações que o desejo carnal está te levando a ir para longe de Deus. É o momento de você abrir os seus olhos e pedir o Espírito de Deus que habita em você para te dar força, para mortificar esse velho homem, mortificar essa carne, mortificar esses desejos que só vai te fazer separação entre você e o seu Deus. A Bíblia tem uma palavra que me chama muita atenção, que está lá no livro de Isaías 59, e eu cito muito esse texto nas minhas pregações, e às vezes a gente fica ali com aquela parte principal do texto, aquela parte que às vezes vai nos trazer ali a ideia necessária nas nossas citações, mas lá tem uma parte bem clara naquele texto, que é onde Deus mostra ali para o povo de Israel que Ele está disposto a salvar, Ele está disposto a ouvir, Ele está disposto a resgatar o homem e a mulher da situação de miséria humana a qual eles se encontravam. E aí Ele vai mostrar da seguinte maneira: olha, eis que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem os meus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Ou seja, eu estou com as mãos de salvação estendida para a sua vida e eu estou com os meus ouvidos atentos à sua oração. Só que aí depois Isaías vem trazendo o texto na seguinte linha: olha, mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e Deus. Ou seja, o vosso pecado faz separação entre você e Deus. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Deus não está com a mão encolhida, Deus não está com o ouvido agravado, Deus está disposto a salvar, Deus está disposto a curar-nos, a transformar-nos, a mudar a nossa natureza, mas se nós optarmos por viver em iniquidade, infelizmente essa iniquidade vai fazer uma barreira entre eu e Deus, entre nós e Deus. É por isso que a Bíblia vem a todo tempo aconselhando: olha, não façam a vontade da carne. O povo de Israel, lá no livro de Isaías 59, eles estavam vivendo uma vida dissoluta. Eles estavam vivendo as suas paixões infames, os seus desejos. E aquilo que eles estavam vivendo estava fazendo uma barreira entre eles e Deus. Ou seja, eles não eram alcançados, as orações deles não estavam sendo ouvidas, porque o pecado deles, o mal que eles praticavam, fazia uma barreira entre eles e Deus. Então as paixões da carne, os desejos da carne fazem uma separação entre nós e o nosso Deus. E nós devemos ficar atentos a isso. Porque às vezes é muito fácil nós darmos vazão aos nossos desejos. Se nós não deixarmos o Espírito frutificar em nós, se nós não deixarmos o Espírito Santo produzir os frutos dele na nossa vida, infelizmente nós vamos dar vazão à carne. Nós vamos dar vazão aos desejos pecaminosos. E nós vamos nos afastar de Deus. E uma vez longe de Deus é difícil para retornar. Uma vez distante do Senhor é difícil para voltarmos. Olha o que está escrito no livro de João, capítulo 6, versículo 63. Eu vou ler aqui na versão NVI. Presta atenção. O Espírito da vida, a carne não produz nada que aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Olha o que está dizendo. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. Olha o que diz também no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5 e 7 a 7. Vai dizer assim, ó: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja, Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha para você ver a profundidade desse versículo. Olha para você ver o que esse versículo está nos trazendo.
Quem vive segundo a carne não tem a mente voltada para as coisas de Deus. Quem vive segundo a vontade da carne, esse está produzindo morte para si mesmo. Esse está produzindo destruição espiritual, destruição moral, destruição social para ele mesmo. Porque a carne produz isso na vida do homem e da mulher. O pecado produz isso na vida do homem e da mulher. A velha natureza pecaminosa produz isso na vida da humanidade. Agora o Espírito, pelo contrário, ele produz vida e paz. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, Jesus, ele vai produzir na nossa história vida e paz. Ele vai produzir aquilo que nos proporciona uma vida agradável de acordo com a vontade de Deus. Mas quem se submete à lei da carne, à lei do pecado, à lei da sua vontade, à lei do seu antigo eu, quem se submete a essa vontade, ele não está de acordo com a vontade de Deus. E ele jamais pode agradar a Deus, porque ele vive segundo a vontade da sua carne, a sua vontade pecaminosa. Olha o que continua dizendo em Romanos capítulo 8, versículo 12 ao 14. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para que vivamos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha a importância de sermos guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Olha a importância de vivermos segundo a vontade do Senhor. Porque se nós vivermos segundo a vontade do Espírito, se nós fizermos a vontade do Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus, filhos do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A Bíblia ainda vai nos afirmar: irmão, vocês não foram chamados para a liberdade, mas não, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. E aqui Paulo vai entrar numa coisa muito séria, num assunto muito sério. Porque hoje nós vivemos um momento perigoso do cristianismo. Vivemos um momento muito perigoso do cristianismo, aonde muitos usam da liberdade para viver a libertinagem. Muitos usam do argumento: eu fui chamado para ser livre, para viver uma vida dissoluta e dizer que são servos de Deus. Paulo vem aconselhando: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usa da liberdade para dar ocasião à carne, ao desejo carnal. Nós não podemos dar essa vazão na nossa vida. Nós não podemos perder essa guerra na nossa vida. Porque se perdermos essa guerra, se perdermos essa batalha, nós iremos viver uma segunda morte. E essa segunda morte vai nos levar a uma condenação eterna. Eterna. É uma separação eterna de Deus. É uma separação que não vai ter volta. Enquanto estamos aqui em terra, às vezes, se nós pecamos, erramos e afastamos de Deus, ainda podemos reconhecer o nosso pecado, pedir perdão, e Deus vai nos perdoar e nós vamos voltar para Ele. E Ele vai novamente voltar para nós. Mas agora, acabou-se a oportunidade. Vivemos uma vida dissoluta aqui. Não reconhecemos o nosso pecado. Não pedimos perdão. Vivemos segundo a vontade da carne. E morremos aqui, vivendo tudo o que queríamos, longe de Deus. Aí vai ter a segunda morte. E essa segunda morte, ela vem para nos separar eternamente de Deus. E não é a vontade de Deus para mim e nem para você. A vontade de Deus é que você reconheça Ele como seu Salvador.
A vontade de Deus é que você reconheça o sacrifício de Cristo na cruz e se entregue a Ele, para que Ele possa te abraçar como filho. Filho este que estava longe e que voltou para os braços do seu pai, como a parábola do filho pródigo nos mostra. A Bíblia lá em Gálatas, versículo 7, ao versículo 8, no capítulo de número 6, vai dizer assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semeia, isso também colherá. Quem semeia na sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que você tem semeado? Qual tem sido a semente que você tem plantado na sua vida? Você tem plantado sementes do Espírito Santo, do Espírito de Deus, ou você tem plantado sementes da sua carne, da sua vontade, do seu desejo? A Bíblia é clara, Deus ele não brinca com o assunto da salvação, Deus ele não permite que nós venhamos brincar com isso, porque isso é muito sério. Então o que você tem plantado na sua vida? Talvez eu estou falando aqui para você que se afastou da presença de Deus, para você que muitas vezes abandonou essa caminhada. Ainda há tempo, a porta da graça ainda está aberta para você. Jesus te chama, volta para os meus braços, volta a semear frutos do Espírito, porque eu tenho vida eterna para você. E é você que está na presença do Senhor e às vezes tem pensado, como eu posso resistir às tentações da minha vida? Eu te digo, você pode resistir buscando o Espírito Santo de Deus e os frutos do Espírito Santo na sua vida. Busque principalmente que o Espírito Santo venha produzir na sua vida um fruto chamado domínio próprio, autocontrole, para que você possa resistir às investidas de Satanás contra você. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos falar com o Senhor neste momento, buscar a Deus pela tua vida, né? Jesus, ele quer te abençoar neste momento. Se possível, feche os teus olhos neste momento, vamos falar com Deus. Pai, eu entro em tua presença, Senhor. Ó Deus, abençoe este homem, esta mulher, este jovem que está me acompanhando agora por este canal. Ó Deus, que o teu Espírito venha produzir na vida desta pessoa, Senhor. Ó meu Deus, os seus frutos. E que essa pessoa possa vencer essa guerra, meu Pai. Essa guerra contra a velha natureza pecaminosa. Natureza esta que nada mais, ó Pai, que ela quer, nada menos é nos separar de Ti, Pai. Ó Deus, nós sabemos que essa natureza pecaminosa, ela quer nos afastar da Tua presença, ela quer criar uma barreira entre nós e o Senhor, Pai. Mas, ó Deus, não permita que isso venha acontecer. Ó Senhor, salva este homem, esta mulher que muitas vezes se afastou de Ti, meu Pai. Toca no coração dele agora, para que ele possa aceitar o Senhor como Salvador novamente. Pedir perdão pelos seus pecados e voltar, ó Pai, a viver Tua vontade. Segura nas nossas mãos, ó Pai, e nos dê força. Nos dê força, ó Pai, para produzir frutos, para produzirmos sementes, ó Pai. Ó Senhor, sementes do Teu Espírito Santo, da Tua vontade, para que nós não venhamos, ó Pai, fraquejar diante de Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa esta pessoa agora. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus te abençoe, minha querida. Se inscreve no nosso canal aí, nos dá uma força, né? Se inscreve no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, pedido de oração, também o seu testemunho de vitória. Deixa aí nos comentários aí. E que a bênção de Deus, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós. Que Deus te abençoe.